Fala pessoal, tudo bem? Tudo ótimo. Na aula de hoje, a gente realmente vai começar a ver conceitos sobre o mercado financeiro, conceitos sobre bolsa de valores, conceitos muito importantes. Eu preciso passar esses conceitos básicos para vocês, são conceitos rápidos que vocês precisam entender, mas com isso, vocês já conseguem ter um início com muito mais tranquilidade. Sem vocês entenderem esse básico, fica difícil para os próximos caminhos. Ali na frente, provavelmente vocês já vão estar abrindo conta numa corretora, então é muito importante a gente começar a ter esses conhecimentos, começar a ter esse know-how, perfeito? Primeira coisa que eu preciso, e começo falando, o que é uma corretora de valores, certo? Uma corretora de valores é como se fosse uma corretora de imóveis, literalmente. Então, a única diferença é que o que acontece? Quando a gente precisa alugar um imóvel, quando a gente precisa comprar um imóvel, a gente vai na corretora, a gente encontra o corretor e esse corretor escolhe qual é a melhor solução para nós e ele já fica com uma parcela do nosso dinheiro. Se ele vai nos alugar, ele já ganha um percentual naquilo. Se ele vende o nosso imóvel, ele já fica um percentual daquele investimento. Perfeito? A gente entrando numa corretora, a gente vai entrar lá e vai ter todos os investimentos que a gente consegue fazer. Lá vai ter renda fixa, renda variável, vai ter fundo imobiliário, vai ter fundo de investimento, tudo está lá dentro. É super confiável. Hoje, as corretoras, elas são muito certificadas. Eu acredito que eu confio muito mais em corretoras de valores do que corretoras, qualquer outro tipo de corretora, qualquer outras coisas. Porque eu sei quanto está sendo certificada pela CVM, Ambima, quantos órgãos estão em cima dessas corretoras. Corretora, Douglas, qual corretora eu devo abrir conta? Quando tu está começando, a corretora que tu mais precisa abrir conta é aquela que não te cobra taxa de corretagem. O serviço de qualidade, o serviço vai ter uma qualidade um pouco menor, não vai ser horrível, mas vai ter uma qualidade um pouquinho menor, porque ela está te dando uma taxa de corretagem zerada na compra de ações e fundos imobiliários. Ah, Douglas, como é que eles ganham dinheiro? Eles ganham dinheiro com outros produtos. Eles estão te incentivando a usar a plataforma deles, mas caso tu quiser um CDB, um específico, com uma rentabilidade maior, caso tu queira um fundo de investimento, vai ter uma taxinha para te pagar. E como eles têm escala, volume, qualquer taxa que eles pegam é muito valor. Perfeito? Eu vou compartilhar aqui a minha tela para a gente ir para uma apresentação bem legal que eu montei para a gente. E provavelmente eu vou deixar isso aqui salvo numa resolução muito melhor ainda. Realmente, aqui eu fui escrevendo o que eu precisava passar para vocês, certo? Para mim conseguir já ir passando tópicos a tópicos, certo? Mas o resumo dessa aula vai estar embaixo do vídeo. Baixa, escreve, rabisca em cima para te realmente entender. Perfeito? Aqui a gente vai entrando falar o que é ações. Ações, eu coloquei um para vocês, que ações são parcelas que compõem o capital social de uma empresa negociada na Bolsa de Valores. É exatamente isso. O que eu vou explicar para vocês que é uma ação? Vamos pensar assim, tem uma grande empresa, ela abre o capital dela na Bolsa, a gente comprando uma parcelinha, uma ação fracionada, a gente tem 0,00001% daquela empresa. Sim, a gente se torna sócio daquela empresa. Perfeito? Então, a gente vai ter que escolher entre uma ação ordinária e uma ação preferencial. Então, o que seria uma ação ordinária? As ordinárias são aquelas que vão ter final 3, certo? Por exemplo, uma ação ordinária, ela vai ser, por exemplo, o ticket dela, POMO 3. O que são as ações ordinárias? Dão direito a voto nas assembleias das empresas. O que seria isso? A empresa, por algum motivo, quer tirar alguém do conselho, quer fazer alguma coisa em específico, tu vai receber uma cartinha sendo convidada para participar da assembleia para votar. É isso mesmo, vocês vão ter a opção de poder votar nas assembleias. Com o final 3. Então, toda empresa, a gente vai ter o ticket, por exemplo, Petro 4 ou Petro 3. A 3 é ordinária e a 4 seria preferencial. Douglas, como que eu faço para saber
qual é o ticket da empresa? Tu simplesmente vai colocar no Google qual o código da ação da Petrobras na Bolsa de Valores. E lá vai aparecer Petro 3, Petro 4, perfeito? Se vocês querem ter participações, normalmente elas tendem a render 0,0 alguma coisa, um pouco mais do que as preferencial. Perfeito? E a gente ainda vai ter as ações preferenciais. São aquelas ações que elas têm prioridade no repasse dos dividendos aos acionistas, mas não dão direito a voto. Por exemplo, tu tem a Pomo 3 e tu vai ter a Pomo 4. As duas vão receber dividendo, mas a ação preferencial, se tiver que ter escolha ou qual vai ser pago antes, tu tem prioridade no repasse dos dividendos. Normalmente as duas recebem na mesma data, mas algumas empresas em específico fazem um pagamento um dia antes para preferencial, ou às vezes colocam lá 0,12 centavos para ordinária e 0,13 centavos para preferencial. Vai variar muito a pouca coisa, perfeito? Quem tem preferência por dividendo vai para preferencial. Quem tem preferência por ter mais crescimento, mais rentabilidade, vai mudar pouco, mas vai para 3. Eu, Douglas, muito escolho a Pomo 3, que seria o Pomo 3, o Petro 3, o Final 3, que seria a ordinária. Perfeito? O que seria o mercado fracionado? Que aqui a gente começa a realmente entender que a gente consegue investir com pouco, certo? O mercado fracionado, ele dá ao investidor a possibilidade de comprar ações fracionadas. Comprar apenas uma ação, não lotes de 100. Vocês vão entender na plataforma da corretora, se vocês colocarem Pomo 4, vai aparecer lá, a ação deve estar custando hoje 3,30. Vamos botar 3,15, certo? Isso mesmo, a ação custa 3,15. Eu tenho essa ação, eu não indico, não é indicação, mas eu gosto da empresa, gosto do racional dela, gosto como ela pensa, então eu tenho essa empresa. Se eu colocar o Pomo 4 para fazer a compra, eu vou ter que comprar 100 ações, porque em lote de 100, perfeito? Então eu vou ter que estar tirando do bolso R$315. Deixa eu jogar essa informação aqui para baixo, para vocês, para não ficar misturado. E aqui eu vou tirar essa informação. Então, eu vou deixar aqui Pomo 4, eu vou colocar numa corzinha diferente, para a gente saber. Botar um azul. Então, eu vou lá e vou ter que comprar 100 ações, que vai dar 315. Mas, por algum motivo, a gente não tem os R$315 para investir. Eu estou começando, eu tenho só R$50 para investir. Se eu tenho só R$50, eu vou colocar no final da ação, lá no meu home broker, tá? O final F. Eu vou poder comprar apenas uma ação, ou duas ações, ou 10 ações. E quando eu chegar em 100 ações do final F, eu vou ter um lote de ações do Pomo 4 normal. Perfeito? É simples mesmo assim. Às vezes o óbvio é realmente o que o óbvio quer dizer. O que a gente tem que entender? A questão de liquidez. Quando a gente vê num fundo de investimento, por exemplo, D mais 0, D mais 1, D mais 2, que são as ações, é a abreviação para o dia atual, que é o D. Por exemplo, eu vou realizar um saque no investimento. O dia que eu solicitei o saque, que eu vendi aquela ação, por exemplo, é o dia atual. E mais o X, ações é D mais 2, então, no dia que eu fiz, mais 2 dias, aquela venda que eu fiz naquela ação vai se tornar dinheiro novamente na corretora para me transferir para o meu banco normal ou fazer outros investimentos. Tem investimento que é D mais 0, por exemplo, uma Selic, ela é D mais 0, perfeito? Então, sempre fiquem atentos nessas questões. O que é benchmarking? Que o pessoal fala muito do mercado financeiro. Então, o que seria esse benchmark? Deixa eu voltar aqui para a apresentação com vocês. Perfeito. Deixa eu voltar aqui. Aqui. O que seria
esse benchmark, certo? Isso aí, eu estava só confirmando, eu já vou deixar atualizado aqui para vocês. O benchmarking, ele se escreve assim. Eu sabia, estava me doendo os olhos. Então, eu já vou deixar atualizado aqui para a aula de vocês. O benchmarking, ele é uma referência do mercado no qual os produtos se baseiam como a base para seus resultados. Por exemplo, a gente investe na Bolsa de Valores. Alguém vai te perguntar, perfeito, Douglas, tu está investindo em Bolsa de Valores, quanto que está a tua rentabilidade acima do benchmarking Qual o benchmark que tu compara a tua ação? Ah, eu comparo com o CDI. Quanto que está acima do CDI, o benchmarking da tua rentabilidade? Ah, hoje está 300%. É uma comparação. É um índice que tu vai usar, uma referência de mercado. A minha carteira, o benchmark dela é Ibovespa. A minha carteira, eu vou estar comparando com a rentabilidade do Ibovespa. Eu estou com um CDB que rende o benchmarking do CDI. Então, é um CDB que rende igual à rentabilidade do CDI. Perfeito? É simples também desta maneira. O que é B3? B3 é o significado da Bolsa de Valores, certo? Ela é a Bolsa de Valores do Brasil. Ela é responsável pelo sistema de negociação, liquidação e custódia de títulos financeiros. Então, quando a gente faz compra na corretora, no home broker, que a gente já vai entender o que é, todas essas movimentações vão para a B3. O Douglas comprou, o Douglas vendeu, o Douglas comprou de novo, o Douglas vendeu. E o sistema deles fazem todas essas movimentações, liquidações, controle de custódia. Então, todo esse monitoramento, esse acompanhamento, esse rastreamento, são eles que fazem. Então, as empresas, se a LDX quer abrir capital, ela tem que abrir capital na B3, porque vai ter um investidor que entra por a corretora no home broker, onde tem as ações da B3. Perfeito? O que é home broker agora, né? Para a gente entender. Home broker, ele é uma plataforma digital, na maioria das vezes de uma corretora, perfeito? Onde a gente vai estar fazendo as compras e vendas do mercado financeiro, como produto de renda fixa, produto de renda variável, então fundo imobiliário, fundo de investimento. A gente vai estar entrando no home broker para fazer as compras e vendas que a gente necessita naquele momento. Liquidez, a gente já aprendeu, perfeito, lá em renda fixa. A gente falou muito sobre liquidez, rentabilidade e risco. Liquidez, reforçando, é o período no qual você deve aguardar para resgatar seu investimento para o banco. Então, D+2 é D+2 dias que o dinheiro vai estar liquidado para mim pegar da corretora e transferir para o meu banco. Perfeito? O que é IPO? IPO. IPO tem uma sigla que está escrita aí bem bonita, Initial Public Offering, que seria oferta inicial pública da empresa. Perfeito? É quando uma empresa começa a comercializar as suas ações na bolsa. Se o Douglas quer colocar LDX na bolsa de valores, o Douglas vai ter todo um monte de processo para fazer, uma parte de burocracia gigante, vai ter que ter muito lucro na LDX para o mercado se atrair, e vai ter um dia que o Douglas vai entrar na bolsa. Esse dia o Douglas vai fazer o IPO, vai fazer a oferta pública da LDX na B3. Perfeito? Fechando a aula, a gente vai ter a nota de corretagem, que seria quanto que a gente paga sobre os custos que a gente paga sobre uma compra e sobre a venda. Então, seria o documento que a sociedade corretora apresenta ao seu cliente. Então, toda compra e venda que a gente faz na corretora, ou a gente vai estar recebendo no e-mail que a gente fez quando a gente fez o cadastro na corretora, ou a gente vai ter o acesso na própria corretora. Perfeito? Então, esses são os conceitos principais que vocês precisam entender para vocês entrarem no mercado financeiro com muita mais segurança. Tem muito mais coisas para a gente termos que vocês não estão vendo durante a prática de vocês, vai ter muito mais. Muito, mas muito. Eu aprendo termos todos os dias. Todos os dias eu aprendo termo novo, porque eu estudo muito, então eu sempre vou atrás. E cada dia é um caso novo e a gente vai estar sempre aprendendo. Isso é um ponto positivo. Mas os principais, um passo a passo que o Douglas precisa te ensinar sobre conhecimentos gerais da Bolsa de Valores são esses.
Qualquer dúvida, deixem nos comentários. Espero que vocês realmente tenham gostado dessa aula. E qualquer dúvida, eu estou totalmente à disposição de vocês também. Certo, gente? Obrigado e um forte abraço.